Lilian, que bom ter você aqui novamente para nos trazer mais 2 passos do processo de 12 passos para doentes emocionais, que isso é uma coisa, é uma cura, né? É uma cura. Todo o processo é uma cura da doença emocional. Os 12 passos, eles são do AA, Alcoólicos Anônimos. Olha e só que interessante. Foi feito um comparativo para o doente emocional, e então a gente usa esses passos também para o tratamento do doente emocional. E também para os adictos? Também. Na comunidade com o pastor? Também. Que legal. Nós trabalhamos com os 12 passos. Que maravilha. Então me conta o que você trouxe hoje, esses 2 passos, e que vai servir para muita gente, para mim também, eu acredito que para todo mundo, né? Serve muito. É uma riqueza. Cada vez que a gente reflete sobre os passos, mais a gente vai adquirindo consciência da extensão desses 12 passos. Com certeza. Ah, eu amo. Me conta. Então, o 4º passo fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Um inventário moral. Eu costumo falar na nossa linguagem de cristão que é prestar atenção e tomar consciência da nossa história de salvação. Porque cada ser humano tem uma história própria de salvação. Eu vejo que Deus usa as experiências das pessoas para poder desenvolver um processo de salvação com aquela vida em especial. Sim. Então, quando a gente faz esse 4º passo, a gente está com a atenção voltada para a nossa história de vida. O que de fato aconteceu na nossa vida para que a nossa vida estivesse como ela está hoje. E eu vou tomando consciência de que em toda a minha história, desde a minha infância até o dia de hoje, a nossa vida ela é composta de fatos repetitivos. São outras pessoas, outro momento da nossa vida, mas a história se repete. Então, essa história de salvação faz com que a gente preste atenção e assuma a nossa responsabilidade por produzir aquele resultado na nossa vida. O porquê que esses fatos geralmente se repetem? Fatos na vida de uma pessoa se repetem numa história de família e tal. Então, a nossa vida ela é composta de comportamentos. Então, se eu tenho o mesmo comportamento, vai acabar refletindo na mesma resposta àqueles comportamentos. Vamos pensar numa amizade. As minhas amigas me abandonam. Eu não entendo por que disso. Eu invisto tanto nos relacionamentos, minhas amigas me abandonam. Por quê? Porque existe um comportamento que precisa ser mudado, precisa ser refletido para produzir uma ação nova. É como a insanidade que nós vimos no programa passado. A insanidade é a repetição dos mesmos comportamentos esperando um resultado diferente. Então, a vida do doente emocional, ele tem vários momentos em que ele vai aplicando o mesmo estilo de comportamento e produz um resultado que ela mesmo não gosta, mas não tem a percepção que aquilo que causa, que aquele comportamento é que vem se repetindo e produzindo aquele efeito.
né? Certo. Às vezes um namorado, uma namorada, sempre acho que eu tenho o dedo podre, as pessoas falam pra gente. Porque eu arrumo um namorado, parece bom, de repente tá igual. E então eu costumo dizer, né? A pessoa vai tendo o mesmo tipo de comportamento, o outro vai respondendo ao nosso comportamento e vai acontecendo as mesmas coisas. As mesmas E quando coisas. a pessoa, então, entende, passa por esse processo da cura emocional pelos 12 passos e muda de comportamento, aí a vida dela muda e interrompe também nas gerações futuras, na vida familiar, porque às vezes o comportamento de uma mãe que traz aquele comportamento da avó vai passar para o neto, né, para o filho dela, e assim vai de geração em geração e vê causas sempre recorrentes. Para a gente responder, é bem complicado nessa linha aí, por quê? Quando vem o mesmo comportamento de pai, mãe, filhos, a mudança do filho que não aceita a mãe e o pai não vai produzir que pare na gestação, na geração próxima. Agora, se eu deixar de julgar o pai e a mãe e aceitar, mas adotar a mim mesmo, que eu que produzi, eu que sou responsável pela minha felicidade, pelo estado que está a minha vida, porque a doença emocional nos leva a acusar alguém que é responsável pela nossa própria insanidade, que é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, se eu consigo fazer esse processo de me aceitar meu pai, minha mãe, minha avó, minha bisavó, enfim, toda uma sequência familiar, por certo, eu vou parar ali aquele comportamento e meus filhos, meus netos, meus bisnetos, ou como a palavra de Deus fala, 1000 gerações vão receber aquelas bênçãos. Sim. Mas tudo é um processo. A primeira fase desse processo é o autoconhecimento. Autoconhecimento, e como falou no podcast anterior que nós iniciamos os 3 primeiros passos sobre o perdão, né? Legal. Porque sem essa restauração, não tem como melhorar. Avançar com mudanças que vão... Porque eu vejo que as pessoas mudam, mas mudam especialmente numa situação. Então, vem aquela situação, eu penso, paro, reflito e mudo. Passou um tempo, situações difíceis vão acontecer. E aí, como eu não mudei de fato, eu só me adequei àquele momento da minha vida, se repete, o mesmo erro se repete. Agora, quando eu consigo fazer o processo de autoconhecimento, eu consigo me deter, eu tomo posição diante do outro, como eu quero ter um amor verdadeiro, uma aceitação verdadeira para com o meu próximo. Um acolhimento. E o próximo, mais próximo, é meu pai, minha mãe, meu marido, meus filhos. Os irmãos. Os irmãos. Mas o direcionado para haver mudança com relação ao pai e à mãe. Isso é uma consciência das constelações familiares. E também é bíblico, né? O que honra pai e mãe prosperará e terá vida longa, né? E feliz, né? E não adianta ter vida longa doente, né? Não. Tem que ter vida longa e feliz, com prosperidade na vida mesmo. Então, esse passo me convida a escrever a história da nossa vida. Lá,
aquilo que eu me lembro. Esse inventário. Isso. Ai, que legal. O quarto passo é o inventário que vai te levar a escrever a história da sua vida. Então, todos os meus valores positivos, os valores que eu herdei, e que às vezes eu nem concordo com eles, mas eu nunca refleti sobre eles, eu continuo repetindo. Interessantíssimo. Temos que fazer o inventário da nossa vida. Por escrito. Por escrito. Então, eu aconselho sempre, quando eu estou em atendimento, fazer esse inventário num caderno. Cada parte do caderno eu coloco de 0 a 7, de 7 a 14, 14 a 21. Esse inventário é desde que você se lembre por gente. Por gente. O máximo que você consegue chegar lá na infância. Isso. 3, 4 aninhos, mesmo que seja só um flashzinho de lembrança. Aí você vai escrevendo. Porque, a priori, a gente lembra muito pouco. Agora, quando você vai dando um tempo e vai refletindo, você vai vindo, coisas. vai Principalmente vindo, vai quando vindo. A gente lembra. Eu já fiz muito na minha cabeça, nunca escrevi, mas eu na minha cabeça sempre tentei me recordar da minha infância e acabei assim lembrando de uma certa idade de um episódio de Natal, um aniversário, às vezes chegando numa das casas que eu morei quando era pequenininha. Mas assim, como eu falo, são flashes. Às vezes, numa certa idade, você lembra só de uma coisa ou duas. Depois, na outra, um ano depois, você já começa a lembrar, já lembra de mais coisas. Não é assim, cronológico. Por isso que eu falo que a gente deve dividir os espaços. Mas dá para escrever. Porque à medida que você começa a escrever, você começa a lembrar. Legal. Aí você lembra um lá com 6 anos, aí você lembra um com 13 anos, aí você lembra um com 30 anos. São fatos, às vezes, similares que aconteceram na nossa vida. E nesse inventário a gente coloca o que a gente se lembra de coisas com o pai, com a mãe, com os irmãos. É a história. Aí cada um escolhe. Uma redação da nossa vida, né? Cada um escolhe como fazer isso. Eu, particularmente, eu fui tentando pôr uma cronologia, porque eu tenho bastante memória. Eu vi, durante todo esse tempo que eu pude acompanhar pessoas, que eu tinha muitas lembranças. Então, o inventário vai me ajudar a olhar para mim mesmo, me absolver, me aceitar, perceber que eu tenho ressentimento. A primeira vez que você atende uma pessoa, a pessoa diz: eu não tenho ressentimento com meu pai nem com a minha mãe. Tá bom, tá ótimo. Melhor ainda se não tiver mesmo. Mas o normal é que se tenha. Exato. Porque eles são a nossa fonte de amor primária. Exato. E o que vem dali vai refletir em tudo. Em tudo. Em tudo. E nós podemos ter 90 anos, nossa mãe 110, a opinião dela, ainda que não seja, ela não esteja com as suas faculdades mentais normal, a opinião dela ainda tem peso sobre nós. Peso sobre nós. Quando eu faço... tinha muito medo de decepcionar as pessoas também. Então... Aí vem de outra palavra que foi dito para a gente. A palavra que a pessoa, os nossos pais não vão gostar de você. Você fazendo assim, as pessoas não vão gostar de você. Sua professora não vai gostar de você. Seu chefe não vai gostar de você se a gente for mais velha. A sua avó não vai dar presente no Natal. E eu tinha necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação veio dessa palavra. Tá vendo? Tudo são gatilhos, né, Selenita? Gatilhos.
Então, quando a gente Muito interessante. faz o inventário, toma consciência, percebe os ressentimentos, a gente vai aceitar de coração. Não é fácil. Não é fácil aceitar. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quem costuma perdoar mais que 70 vezes 7 é por motivo de querer se justificar que o errado é a gente e que a gente vai dar mais uma chance para ser aprovada? A gente perdoa demais. Não sei responder isso para você. As coisas recorrentes, porque o certo é perdoar e se não tem acordo é se afastar. Você perdoa, deixa ali e se afasta. Quando não... Mas a pessoa insiste a viver junto, viver ali seguindo o mesmo caminho junto, mesma caminhada, e só perdoando, a ponto do outro já não respeitar mais. Aí envolve outras coisas, que é questões de limites. Quando a gente extrapola a linha do perdão, é porque a gente não colocou os limites para outra pessoa e limites para mim também. Até onde eu vou? Até onde eu posso ir? E daí nesse inventário você faz o diagnóstico de tudo. Você vai percebendo, às vezes é muito, né? Muita coisa. Uma vida inteira é muitos detalhes. Mas à medida que você... Eu costumo dizer que a gente tem que fazer uma vez por ano o inventário. Então, à medida que você vai fazendo o inventário, cada vez aprofunda mais o inventário. Cada vez você vai mais para frente o inventário. E daí, para fazer esse inventário, você tem que estar junto com alguém para poder estar analisando esse inventário? Não necessariamente. Não necessariamente. O escrever o inventário é você com Deus. E né? Você vai refletindo sobre aquilo. Você Fica vai mais fácil. Seria você colocar um espelho no papel. Na comunidade terapêutica, a gente faz esse do espelho também. A pessoa escreve o inventário e depois ela lê diante do espelho. E é incrível que a pessoa, quando lê diante do espelho, ela vai acrescentando. Espelho, eu tenho experiência assim maravilhosa de olhar no espelho e conversar comigo mesmo. Cai tantas máscaras, de máscara que eu digo que a gente se auto-engana, né? A gente fica se iludindo, né? Eu penso Aí, quando eu faço isso na frente do espelho, eu percebo que essas ilusões vão caindo. Vão mesmo. E, inclusive, às vezes a gente tem costume de dizer: eu não tenho ressentimento, já perdoei todo mundo que eu tinha. Não é verdade. Não é verdade. Porque é humanamente impossível. Nós, na convivência, nós vamos guardando. Se eu analisar o dia de ontem, que era um dia de conviver em família, muitas pessoas tocaram no seu ponto fraco e que você nem percebeu. Vou ter que perdoar de novo, vou ter que passar por cima. Até quando, Deus, eu vou ter que passar por cima dessa mesma situação? Porque aquilo ainda te machuca. E quando você perdoa, seu coração é liberado. Sim, daí não machuca mais. Não machuca mais. Sim, o verdadeiro perdão é isso, é quando aquilo não te machuca mais. Que legal. E o próximo passo? Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Então, admitir perante mim mesma é a hora que eu estou escrevendo.
perante outro ser humano é quando eu consigo contar essa história para alguém, né? Porque tem muita gente que adoece, fica doente porque vai guardando, escondendo num baú, né? Tem gente que tem uns baús cheios de teia de aranha, né? Verdade. Aquilo fica trancado a 7 chaves. Nem a gente, na verdade, a gente mesmo não quer olhar essa situação. Algumas coisas a gente tranca mesmo, fica escondido. Retido, né? Retido, que a gente não quer nem falar, né? Mas aí quando a pessoa vem e toca nossa, aí é uma explosão dentro de nós, que a gente chama ressentimento. Ressentimento. É sentir várias vezes. E aí, nesse passo, fala de você apresentar a sua história diante de Deus. E aí, eu costumo dizer que você pode contar para um pastor, para um sacerdote, né? Para falar das suas dores, falar, né? Enfim, abrir o coração. Eu vou direto para ele. Com aquilo que você traz. O problema de a gente fazer, você vê que aqui tem uma ordem. Eu, ser humano, né? Eu mesmo vou admitir diante de mim mesmo. Vou admitir diante de outro ser humano. Para aquilo que você falou, para ter um retorno. Porque nós não falamos muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes porque a gente tem medo do julgamento. Não, e você sabe que é esclarecedor, porque quando a gente fala, a gente se escuta, né? Ah, sim. Incrível, Selenita. Quando a gente fica falando em silêncio dentro do peito, a gente não se escuta. E aquilo fica. E maior, e cada vez é um monstro devorador, que devora a sua alma, entorpece seus pensamentos. Exatamente. Mas quando você verbaliza, você vai tirando, você vai se escutando, você mesmo, às vezes, só de falar, você já está dando... Precisa de retorno. Já está se identificando, já está arrumando aí a solução. Quando eu escuto como terapeuta, eu procuro costurar minha boca para não atrapalhar a pessoa do que ela está achando dentro dela. Porque é uma riqueza que a minha palavra vai ser zero à esquerda, porque não vai... E às vezes vai bloquear, né? Exato. Se eu silenciar, né, e ela conseguir só com umas perguntinhas para iluminando... Nossa, e interessante que a pessoa, ela percebe, Deus dá a sabedoria, a inteligência dela perceber como ela repetiu certas coisas e que a doença emocional começou assim com 7, 8, 9 anos, ela já tinha muitas coisas de um doente emocional, porque aquilo já veio na família. Sim. E aí a família ensinou a negar sentimentos, a dizer que tinha palavras que você não podia dizer, que você não podia nem ser verdadeiro. Se você ganhasse um presente que você não gostava, você podia falar? Não podia, você tinha que mentir. Então, a sua mãe, seu pai, em nome da boa educação, ensinou a você que você não podia falar que não gostou. Não podia falar que não gostou. Então, nós, eles querendo o nosso bem, lógico, nosso bem-estar. Repassando a educação que tiveram, né? Exato. Então, eu não sei nem falar há quantos anos que eu faço o inventário. E todo ainda tempo tem coisa nova. Ainda mais você sendo a pessoa que coordena tantas recuperações de seres humanos complicadíssimos, como na comunidade Bom Pastor. Quantas terapias você já fez em pessoas complicadas
que você também tem que passar pelo processo diariamente para você poder estar entendendo esse universo que você vive. Você não sabe que muitas vezes, trabalhando com as pessoas, eu passava mal, né? Eu passava mal, assim, sabe? Saía com um aperto do coração. E aí eu entendi por quê. Porque às vezes tinham histórias tão tristes que eu não concordava. Por que Deus permitiu isso na vida dessa pessoa? Se você não tivesse o Espírito Santo, é que você tem o Espírito Santo. Mas eu entendi que Deus estava trabalhando comigo. Porque o primeiro passo para mim ser uma ministra de cura é aceitar o que Deus faz. Exato. E quando eu não aceitava, que eu percebi... Quando ele não faz, ele permite. Eu percebi que era isso que me fazia me sentir mal. E aí, quando então eu fiz um exercício, porque tudo concorre para o bem. Tudo é tudo. As coisas boas concorrem para o bem. As não tão boas concorrem para o bem. E as más concorrem para o bem. É por isso que quando não é ação de Deus, é permissão de Deus. Ele permite, porque tudo vai concorrer para o seu bem. Então, eu não tenho nunca que criticar Deus. Eu, como terapeuta, não tenho nunca que criticar Deus. Porque a gente não entende a história toda. O que eu estou vendo é um pedacinho da história. A história dessa pessoa começou lá em Adão e Eva e está chegando aqui para mim. E outra coisa também, né? Quantas coisas que você não passou na sua vida que serviu exatamente como o curso que você precisava, a graduação que você precisava para exercer o seu ministério na Terra. Com certeza. Tenho plena certeza disso. Então, é o que a gente tem que se autoconhecer, a gente tem que fazer o inventário da nossa vida, meditar, né? Meditar dia e noite na palavra de Deus, na nossa vida, na vida do próximo, do que está ao nosso entorno, ser observador, para que a gente possa até mesmo exalar bons perfumes, né? Verdade. Para a gente poder orientar as pessoas a ver as coisas de uma maneira positiva, igual esse versículo: tudo concorre para o bem, até as coisas más. Tem que concorrer então para o bem. Não tem coisa má, você concorda? Não. Não tão boas. Mas não tão boas. Eu não entendo o que está acontecendo, mas isso vai promover um bem muito maior. A diferença está no olhar. Exato. Né? Verdade. A diferença está no olhar. Se você olhar dessa forma construtiva, você vai tirar o melhor daquela situação má. Ou seja, no popular, do limão você vai fazer uma limonada. Verdade. Né? E se a gente olhar para trás, quantas vezes nós não fizemos isso na nossa vida? Com a que a gente superou, a gente fez isso. Porque se você pega um limão e coloca sal, ele vai ser duro de engolir. Agora, se você colocar açúcar, vai ficar bom. Vai ficar bom, né? E me conta o próximo passo. Aí eu pensei da gente fazer uma oração. O que você acha? Vamos. Então vamos nos colocar na presença de Deus, Deus que está aqui conosco, Deus que está aí com você, Deus que nos conhece, nosso presente, nosso passado e o nosso futuro. E nós vamos pedir para Deus que Ele venha em nosso auxílio. Não precisamos de grandes palavras, mas aquilo que está no nosso coração,
E agora eu convido você a dizer: vem Deus em meu auxílio. Eu preciso muito de Ti. Eu preciso muito de Ti. E pensando nesse passo, peça que Deus lhe conceda a graça de separar um tempo para você fazer o seu inventário. Me dá graça, Senhor, e o tempo para fazer o meu inventário. Que eu possa colocar como prioridade na minha vida, no meu dia a dia, dedicar um tempo para o meu inventário. Para que seja um tempo destinado ao meu inventário. E dá-me a graça de revisar cada parte da minha vida, a história da minha família, a história da minha família, dos meus filhos. Eu quero aceitar, Senhor. Eu quero aceitar. E quero deixar ser aquilo que é. E quero deixar ser o que é. Me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor. Espírito Santo de Deus, aquece o nosso coração para que a gente possa amar, para que a gente possa seguir em frente, para que a gente use as ferramentas que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para que a gente possa ser mais feliz. Sim, Espírito Santo, me dá a graça para eu ser mais feliz e aceitar. Vem auxílio de cada uma de nós. Vem auxílio a cada uma de nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai amado. Obrigada, obrigada, Pai amado. Espírito Santo de amor. Obrigada, Espírito Santo. Meu coração está em Tuas mãos. Meu coração está em Tuas mãos. Amém. Amém. Oh, que coisa boa, Selenita. Como é bom, né? Falarmos dessas coisas. Se você gostou, curte, compartilha com as pessoas que você ama. São palavras de amor, de fé, de resiliência, de esperança em momentos difíceis. E se inscreva em nosso canal. Obrigada, Selenita.